O Salmo 19, ele tá me surpreendendo, né? E eu sempre vi, já tinha lido antes, e sempre vi as pessoas, né, em muitas casas que eu entrei, as pessoas com o Salmo 119 aberto ali. E muitas vezes, né, as pessoas têm aquilo ali de forma mística, né? Deixa ali aberto, é como se fosse um amuleto para espantar maus olhados, ou talvez se pensa que por deixar a Bíblia aberta ali, né, algo bom vai acontecer, ou que aquilo ali é um símbolo, né, de devoção à palavra, mas a verdadeira devoção à palavra de Deus está no cumprimento da palavra, está no cumprimento, né, ou seja, no cumprir as ordenanças da palavra de Deus. De nada adianta eu ter a palavra aberta ali em cima da minha mesa, né, ficar ali o livro parado, né, empoeirado ali muitas vezes, numa página só, e eu não fazer nada do que fala ali. Ou então a Bíblia ficar aberta em um texto só ali, né, quando tem vários outros textos para serem lidos, né, estudados e aprendidos, e eu não faço isso, eu deixo ali. Pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, estude a sua palavra, né? Estude a palavra de Deus, coloque em prática os mandamentos. O que a Bíblia diz, né? Como eu vou conhecer o povo que ama a Deus? É aqueles que cumprem a vontade do Senhor, aqueles que amam o próximo, aqueles que fazem o que a palavra de Deus diz. Então essa sessão, né, começa dizendo o seguinte, verso 25, olha o que fala aí. Olha como que ele começa. Minha vida está perto de virar pó. Se você não lembra, né, na última sessão eu falei do seguinte, né, que foi a última pregação que eu fiz aqui, é que os servos de Deus seguem as leis de Deus. Os servos deste mundo seguem as leis deste mundo. Basicamente isso. Então o salmista mostra como que o servo de Deus é fiel e como que ele deve se alegrar em seguir as leis de Deus. E como que as pessoas deste mundo, né, se alegram e têm orgulho de seguir as leis deste mundo. E as leis deste mundo, muitas vezes, são contrárias às leis de Deus. Né? Muitas vezes são contrárias às leis de Deus. Se você pegar ali os 10 mandamentos, que é a resolução, né, de tudo que Deus quer para as nossas vidas, é uma resolução, né, bem resumido ali, mas lógico, né, no Pentateuco, que a lei, você tem ali aberta toda a lei, né? Vários mandamentos, várias leis que devem ser cumpridas a fim do povo ser feliz e prosperar. E quando essas leis começam a ser quebradas, né? Então o que vai entrando no lugar são coisas que Deus não aprova. E é por meio dessas coisas que Deus não aprova que vem aí a infelicidade, né? Vem a miséria, vem tudo aquilo que leva o povo no oposto da prosperidade, no oposto da alegria. Então, nós cristãos seguimos as leis de Deus. E é por essas leis que nós somos guiados. É por esses ensinamentos que Deus guia as nossas vidas, Débora. Né? E em alguns momentos de nossas vidas, a gente se sente assim como o salmista está dizendo, no pó. Aquele momento, sabe, Deni, que a gente se sente no pó mesmo. Eu não valho nada. Diante das circunstâncias, a gente pode chegar a perder a esperança, né? E o salmista está dizendo aqui, vou ler o verso 25, né? Ele diz o seguinte: minha vida está perto de virar pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Olha lá, minha vida está perto de virar pó, ou seja, eu estou perto da morte, vivifica-me segundo a tua palavra de Deus. A primeira coisa que o salmista deixa para nós aqui nessa sessão, né, a gente vai ler aí até o verso 32, vamos ler aí. Minha vida está perto de virar pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus meus caminhos e tu me respondeste, ensina-me teus decretos, faze-me como eu, faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. Minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e por teu amor mostra-me tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado.
percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando ampliares minha compreensão. Eu acho isso incrível, Dani. Ele está dizendo, ele fecha dizendo, olha, eu vou percorrer os caminhos dos teus mandamentos quando o Senhor ampliar, né, a minha compreensão. Ele está dizendo que ele não compreende tudo e que ele precisa de Deus fazer isso, né? Abrir a visão dele para que ele enxergue mais as coisas do Senhor. Então, ele falou pelo menos 5 coisas aqui, eu vou ser rápido nelas, né, para a gente não demorar muito, mas quando as coisas estão tranquilas e nos sentimos bem, há sempre o risco de relaxarmos e de colocarmos a armadura de lado. Eu quero iniciar esse sermão dizendo o seguinte, né, essa frase aqui, permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Quando a gente estava na batalha, quando a gente estava, né, passando por dificuldades, a gente estava vigilante, orando a Deus, buscando ao Senhor, lendo a palavra, né, a gente estava nesse estado de vigilância espiritual. Aí a gente alcançou a vitória, aí a gente relaxa. Minha palavra é, permaneça vigilante como você estava antes das batalhas e nos momentos das batalhas. Agora que Deus tem abençoado a sua vida, não relaxe. Esse é um bom conselho para nós. Olha o que ele fala no verso 25. Vivifica-me. Minha vida está perto de virar pó. Vivifica-me segundo a tua... Não é segundo outra coisa, é segundo a palavra de Deus. É interessante essa questão, né? Seus inimigos, e na sessão anterior ele estava dizendo que ele estava sofrendo perseguição do alto escalão, dos príncipes. Se você voltar mais atrás, né? Ele diz no verso 21 o seguinte: tu repreendes os soberanos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos, tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram e falaram contra mim. Olha só, o salmista está sendo, né, perseguido, estão falando mal dele. Pode ser que isso aconteça com a gente, Ana Luísa, no âmbito familiar, no âmbito, né, ali no seu ambiente de trabalho. Talvez no ambiente de trabalho alguém vai nos perseguir, começar a falar mal, né, começar a falar coisas erradas a nosso respeito. Pode ser que na família nossa alguém vai nos perseguir, vai falar mal, vai dizer que a gente não é crente coisa nenhuma. E a gente pode sofrer essa perseguição vinda também do alto escalão, né, por meio de leis, nos proibindo de falar, de pregar o evangelho, de levar o evangelho às escolas ou nas ruas. A gente pode sofrer perseguições a ponto de morte em algum momento da história. Né? Muitos cristãos sofrem essa perseguição a ponto de morte. Mas olha o que o salmista está dizendo: vivifica-me. Minha vida está perto de virar pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Seus inimigos estavam difamando o seu nome, verso 23, cercando de armadilhas, mentindo a seu respeito, fazendo sofrer e ser desprezado. Mas quando temos a impressão de estar na pior, o Senhor aparece com o que há de melhor e nos concede a graça de que precisamos. Olha lá, 2 Coríntios fala sobre isso, né? Capítulo 1, versos 3 a 11. Algumas versões traduzem o pedido do salmista por preserva a minha vida. Mas vai muito além disso, né? O vivificar não é só preservar a vida, né, Débora? Às vezes a gente precisa de um renovo do Senhor. Muitas vezes a gente precisa sair desse estado de dormência espiritual e ser vivificado também. Sabe, às vezes a gente está relaxado demais. Outra coisa que ele diz aí, ensina-me, versos 26 e 27, ele diz o seguinte: eu te expus meus caminhos e tu me respondeste, ensina-me teus decretos, ensina-me. Quantos estão dizendo para Deus, ensina-me, Senhor? Fala comigo, me mostra o que o Senhor quer. Né? Quantos estão dizendo isso? Muitos de nós talvez tem muita gente, né, vou dizer isso, talvez tem muita gente aí chorando amargamente porque o candidato não ganhou a eleição. E talvez está só questionando, né, que o outro vai assumir. A questão é, o que eu posso aprender com isso? O que o Senhor pode me ensinar com isso? Dentro dessa situação que vamos viver de agora em diante. O que eu posso aprender com isso? Quando eu sou despedido do meu emprego, o que eu posso aprender com isso? Quando a minha família está me perseguindo, o que eu posso aprender com isso? Ensina-me, Senhor. Ensina-me. Muitas vezes a gente só ora a Deus pedindo livramento, né? Livra-me de. Deus, livrai-nos do. Deus, livra-me disso, livra-me daquilo. Mas a gente nunca, dessas situações, a gente nunca ora pedindo: Deus, o que o Senhor quer me mostrar nisso? O
O que o Senhor pode me ensinar com isso daqui que está acontecendo? Sabe, o salmista ele começa falando que a vida dele está perto de virar pó, ou seja, é uma situação de morte, né? Voltar ao pó é morrer. E ele vai e fala, vivifica-me, segundo a tua palavra. A primeira coisa é vivificar, e depois ele está dizendo, me ensina-me teus decretos, né? O que Deus decretou, qual é a vontade de Deus, ensina. Faze com que eu entenda os caminhos dos teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. Eu só vou meditar se eu souber o que é. A maioria das pessoas não estuda, não lê a Bíblia, então eles não vão meditar na palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com minha mãe sobre essa questão da vontade de Deus. Mãe, eu perguntei, mãe, isso é a vontade de Deus ou das pessoas? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, o que a Bíblia diz é que ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, e a gente foi refletir nisso, a respeito da palavra de Deus, o que é de fato a vontade de Deus, porque tem muita gente falando que o que aconteceu é a vontade de Deus, o que vai acontecer é a vontade de Deus. Sabe, a verdade é, o que é a vontade de Deus, né? O que eu posso aprender? Meditarei nas tuas maravilhas. Olha só o que ele está fazendo. Faze-me com que eu entenda o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. Sabe, é justamente isso que o salmista está falando. Ele quer entender as coisas. Ele quer aprender as coisas. O crente está muito folgado e as respostas é sempre muito genéricas, né? Não, essa é a vontade de Deus. Isso é o que Deus quis. É assim mesmo. É desse jeito mesmo. Não, medita na palavra de Deus, gente. Porque é complicado, né? Porque eu estava pensando sobre essas coisas ruins que tem acontecido no mundo, né? Igual quando teve, né, a pandemia. Aí muita gente sem sabedoria nenhuma veio dizer, isso foi Deus. Isso é a vontade de Deus porque o povo está teimoso. Não é a vontade de Deus que mais de não sei quantos milhões de pessoas morram no mundo. Jamais é a vontade de Deus uma coisa dessa. Então o que é, Robson? O que é? Eu não vou te responder precisamente o que é, mas eu sei dizer que não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não tem nada de agradável e nem de bom em mais de, por exemplo, no Brasil foram quantas pessoas mortas? Mais de 600 mil? O que tem de bom e agradável nisso? Nada. Então isso não é a vontade de Deus. Sabe, eu preciso entender. Porque se eu chego para alguém que sofreu e perdeu pessoas com a Covid e digo que isso é a vontade de Deus, ele vai dizer para mim, então eu não quero esse Deus. Entende que o nosso evangelho ele tem que ser coerente? Ele tem que ser coeso, coerente, porque eu não posso chegar apresentando um Deus que tira a vida de 600 mil pessoas como sendo o Salvador, porque as pessoas que sofreram nesse período e perderam pessoas não vão aceitar esse Deus. Eu tenho que ser inteligente. É por isso que a gente tem que pedir nisso a sabedoria. Quando alguém chega para conversar com você, você sempre fala para mim que pede sabedoria a Deus para saber responder, e é isso mesmo. Deus me dá sabedoria aqui. Alguém vai conversar comigo, a pessoa já está andando do meu lado ali, ele vai conversar comigo, me dá sabedoria. Sabe? E é de fato isso que nós precisamos ter, pedir a Deus para nos tirar desse estado de mornidão e de que a gente está aí, né, folgado, né? Não tem perseguição, a gente não está sofrendo, não tem ninguém nos perseguindo, o evangelho é livre, a gente pode pregar, pode falar na internet. Aí a gente está tranquilo, a gente nem preocupa em traçar uma boa teologia para responder bem às pessoas. E toda vez que alguém pergunta, a gente dá essas respostas mal pensadas. Não, isso foi Deus que fez. Não, é Deus que quis assim. Isso é vontade de Deus. Não, calma, gente, vamos pensar. O que a lei diz? O que a lei de Deus fala? O que o homem, né? Qual é a decisão do homem? O homem é livre ou não é livre? O que está acontecendo é fruto das decisões e das coisas que os homens fazem, ou é porque Deus quis assim? Calma, vamos pensar nisso, gente. O salmista, ele sabe que ele está a ponto de morrer. Vivifica-me porque, né, ele vai dizer, minha vida está perto de virar pó. Me dá vida, Senhor. Aí agora ele está falando, me ensina, verso 26 e 27, ensina a tua vontade para mim. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Muitas vezes perguntamos, como posso sair dessa dificuldade? Quando na verdade deveríamos perguntar, o que posso aprender com essa dificuldade? Né? Imagina se toda vez que a gente falasse assim, desde quando a gente aprendeu a pedir as coisas para Deus, falasse, Deus, me livra, e Deus te livrasse.
Deus não deixa eu passar por isso não, e Deus não deixasse, quando é que você ia aprender alguma dificuldade na vida? Quando é que você ia aprender a superar alguma dificuldade? Nunca, porque Deus nunca ia ter deixado você passar. Então, quando a gente passa por essas dificuldades, comece talvez a olhar por essa perspectiva. Deus, o que é que o Senhor quer me mostrar nisso daqui? O que é que o Senhor está tentando me mostrar com essa perseguição? O que é que o Senhor está tentando me mostrar com esse tipo de coisa aqui que o Senhor está permitindo que aconteça na minha vida? E ele no verso 28 e 30 ele pede forças, fortalece-me. No verso 28 ele diz o seguinte: minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo tua palavra. A nossa força ela deve ser encontrada na palavra de Deus, gente. Para qualquer situação da nossa vida. Estou com dificuldade no casamento. É na palavra de Deus que você vai encontrar a força para vencer isso. Eu preciso me casar. É na palavra de Deus que você vai achar orientação para isso. Eu quero, comprar algo. Eu quero investir nisso daqui. Eu quero trabalhar naquilo dali. Eu quero mudar de cidade. É na palavra de Deus que você vai ter a orientação correta. Você vai encontrar forças para tomar a decisão correta, para enfrentar os desafios da vida. Eu sei que eu não prego aqui só para essa congregação, né? Porque quando está filmando aqui, muita gente nos assiste, muita gente mesmo. Muita gente nos assiste. E a maioria das pessoas tem dado um retorno bom. É sobre isso, gente. As pessoas precisam aprender que a nossa força vem do Senhor. E onde eu acho, né? Isso que me dá força, que vem do Senhor, na palavra. Olha o que o salmista está dizendo aí. Minha alma esvai-se de tristeza. Ele está num estado de tristeza, Ana Luísa? Sabe quando a gente está tão triste, Débora, que nossa força, você perdeu a vontade de comer, né, Amanda? A gente está naquele estado de tristeza tão grande que a gente já não quer mais se alimentar, a gente não quer sair de casa. Tem muita gente, quantos estão dentro das casas hoje, sem forças para sair? Sem forças para pedir ajuda, né? Numa depressão terrível, numa ansiedade, sem força para lutar contra isso. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Não é segundo o conselho de qualquer um que seja, não. É a palavra de Deus, gente. Desvia de mim o caminho da falsidade e por teu amor mostra-me tua lei. A lei de Deus, ela vem para nós, não é por imposição. Deus não deu a lei porque ele é um tirano, opressor. Ele deu a lei por amor. Ele deu a lei por amor, porque a lei revela Cristo. A lei revela o caráter de Deus que está apontando para o Messias que é Jesus. Então a lei vem por amor. A lei, ela não é só uma ferramenta proibitiva, né, de castigo, nada disso. A lei de Deus, não. Ela vem para estabelecer os limites e apontar a direção, que é Jesus. Não é isso, Dena? Então, a lei de Deus é por amor. Então, se ele estava dizendo, olha, fortalece-me segundo a tua palavra, então, por teu amor, mostra-me tua lei. Deus tem prazer em nos ajudar e nos mostrar a palavra dele, né? E essa palavra nos dá força. Muitas vezes a gente se encontra num estado de tristeza e que a gente não consegue sair de lá. Então a gente vai na palavra de Deus e ali tem uma palavra de encorajamento. Uma palavra de encorajamento que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus. E aquilo você lê e aquilo revigora a sua força. Eu desafio a qualquer pessoa que ouvir essa mensagem, os que estão aqui, os que vão ouvir, os que estão ouvindo, a buscar na palavra de Deus a força que você precisa. Para qualquer situação que seja, busque na palavra de Deus. E último ponto aqui, eu acredito que nós estamos vivendo uma batalha, nós estamos vivendo dias maus. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, né, inclusive, e eu falei para ele, olha, a minha luta não é contra o fulano A, nem contra o fulano B. A minha luta vai ser sempre no campo das ideias, contra argumentos ruins, ideias ruins, propostas ruins. Eu vou sempre questionar e debater isso. E a gente estava falando sobre o aborto.
Eu fiz uma pergunta, eu falei, por que a morte sempre tem que prevalecer? Por que vocês acham que a morte sempre tem que prevalecer? E eu perguntei para ele, por que tem que resolver um crime, né, um problema com outro problema? Né, a mulher ali, ela engravidou, né, querendo ou não, né, independente das circunstâncias. E aí, então tira a vida da criança, né, mata alguém, é assim que resolve as coisas? Né, vamos pegar o mais fraco na história, né, o que está envolvido na história, a parte mais fraca, e vamos matar, é isso que tem que fazer? Porque o aborto é um assassinato de um inocente, né, que ainda não tem quem lute por ele mesmo. Quem defenderá o ser humaninho que está se desenvolvendo ali, no útero da mãe? Quem defenderá o direito dele à vida? Por que a morte tem que imperar? Nós estamos vivendo no domínio do império das trevas, né? Onde a morte é que tem que reinar. Eu vou defender que tem que ser a vida que tem que prevalecer. Então não é porque, né, seja qual for a forma que uma mulher se engravidou, e se ela não deseja isso, a melhor forma de resolver não é matando a criança que está no útero. Para isso tem ONGs, né, organizações que podem pegar essa criança depois, né, e tem quantos casais que querem adotar uma criança? Então, a questão é, você não resolve um problema com outro problema, né? Nós estamos vivendo esse período de guerra no campo das ideias. Eu vou sempre dizer isso, é no campo das ideias. Vão falar mal do evangelho, eles não vão chegar hoje em você e bater em você. Pode ser que isso aconteça, mas muito pouco provável. Mas eles vão criticar a sua fé. Eles vão vir com o argumento, né, de que o casamento é uma instituição arcaica falida. Por exemplo, sabe qual é o argumento, né, que estão usando para que eles coloquem um banheiro neutro nas escolas? Quantos banheiros tem nas casas? Aí a pessoa fala, um só. Pois é, lá usa o papai, a mamãe, o irmão, a irmã, todo mundo usa, a avó, o tio. Por que na escola não pode ter um só? Vamos usar esse argumento. Então é no campo da ideia que nós estamos lutando as nossas guerras espirituais, com acusações do inimigo de nossas almas, que é o diabo. E olha o que o salmista diz, defende-me, ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Ele diz o seguinte no verso 30, vamos ler lá no verso 30, escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ele escolheu, ele fez uma escolha. Mais uma vez eu vou bater firme, o ser humano é livre para tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. E o salmista, que ele tomou a decisão dele, disse o seguinte, escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. O que ele tem para seguir são as ordenanças do Senhor. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Diante da acusação do inimigo, os príncipes que o estão acusando, os poderosos que estão o acusando, ele está dizendo, eu escolhi a palavra do Senhor. Não, e ele vai e fala para Deus, não deixa eu ser envergonhado. Sabe? Percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Ele está mais uma vez afirmando que a escolha dele é o caminho do Senhor. Ele escolheu o caminho estreito, que é o caminho dos mandamentos, o caminho da ética, da moralidade elevada. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando ampliares minha compreensão. Ele tá afirmando que diante dele tem os mandamentos, ele escolheu os mandamentos e que ele está contando com a ajuda de Deus para que ele fique, permaneça nesse caminho, percorrendo esse caminho. A nossa luta, as pessoas vão dizer, Ana Luísa, você é nova, Altieres também, né? Nós aqui, todos nós, alguns jovens, outros adultos, né? Nós somos o tempo todo questionados a respeito de nossa fé, a respeito de nossa índole, a respeito de quem somos, no que acreditamos. Eu sempre nisso tenho feito essa oração a Deus. Deus, não deixe que nenhuma de minhas palavras caia por terra. O que significa isso que eu estou falando para Deus? Deus, não deixe eu ser envergonhado. Que eu não seja, que ninguém me tenha como mentiroso, como alguém que fala com falsidade. Não deixa nenhuma de minhas palavras cair por terra. Tem quase 10 anos de ministério. Até hoje ninguém me repreendeu. Graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. Ninguém nunca me repreendeu e falou, olha, você prega falsamente. Você
prega mentiras. Graças a Deus, ninguém falou isso comigo. Eu tenho tido zelo com a palavra de Deus. Eu tenho tido muito zelo para eu não trazer para o púlpito algo que é falso. Então, defende-me, Senhor. Mais uma vez, essa é a minha oração. Defende-me, Senhor, que eu não seja envergonhado diante das acusações. Eu vou falar isso mais uma vez. A palavra de Deus, ela está sendo atacada. Ela está sendo atacada. Nós temos leis para descriminalizar os pequenos furtos. O que é um pequeno furto? É o roubo. A Bíblia diz, não roubarás. Nós temos leis para serem aprovadas de facilitação do divórcio. O que é isso? Vai contra aquilo que a palavra de Deus, vai contra o que a palavra de Deus disse. O próprio Jesus disse, o que uniu o Senhor não separe. Aí vem uma lei para facilitar o divórcio. Isso é contra o que Deus está falando e ensinando. Aí vem a palavra de Deus e fala que o homossexualismo é abominação ao Senhor. E aí vem, esses planos de governo para começar ensinando a criança que ela não tem uma identidade sexual, ela é neutra, ela nasceu sem nada, e a partir daí ela pode escolher. E aí é proibido, a influência religiosa na escola, é proibida a influência religiosa do professor, a influência moral do professor sobre essa criança, é proibido a influência religiosa das igrejas sobre essas crianças, mas o Estado está lá com a cartilha LGBT, ensinando. Mas a igreja não pode, a professora não pode, o pai não pode. Mas o Estado está lá ensinando. Gente, fim dos tempos. Que eu não seja envergonhado, que a igreja do Senhor não seja envergonhada. Que nós saibamos, que nós passaremos por lutas. E muitas vezes estaremos, como o salmista falou, a ponto de virar pó. Que estejamos certos de que o Senhor vai nos vivificar, que o Senhor vai nos ensinar a lidar com essas situações, que Ele vai nos fortalecer nessas situações e que Ele vai nos defender diante das acusações do inimigo. Amém? Que Deus nos ajude a ficar nesse ensinamento, a permanecer nesse ensinamento.